Boa noite, sejam bem-vindos, empresários e empresárias contábeis. Como é que vocês estão nessa noitezinha fria aqui em São Paulo? Então, hoje nós vamos falar desse tema aqui, que é como identificar erros que impedem o crescimento do seu escritório contábil. Fala, José! Seja bem-vindo, meu amigo. Como é que você está? Mas deixa eu começar me apresentando. Meu nome é Vanderlei Areias. Eu ajudo você que é empresário ou empresária contábil a construir um escritório contábil de sucesso. E o que é um escritório contábil de sucesso, na minha opinião, na minha concepção? É um escritório que te dá a oportunidade de viver a vida com leveza. E o que é isso para mim? É um escritório que vai te trazer clareza, vai te trazer leveza, vai te trazer autogerenciável, vai ser um escritório autogerenciável. E com isso você vai ter liberdade para ficar mais com a sua família, ou para trabalhar mais ou menos, ou trabalhar em outra área, ou abrir outros negócios, ou comprar outros escritórios. E com isso você tem o mais importante, que é a liberdade financeira. Você tem a independência financeira para você fazer o que você quiser da tua vida. Então é maravilhoso isso. E principalmente fazer com amor, né? Entregar uma contabilidade de gestão, entregar uma contabilidade de inteligência, longe de ser um entregador de DARF, sabe? Aquela contabilidade que faz a diferença na vida das pessoas e que realiza o propósito de vida de cada um de vocês, né? Então é isso que eu quero que vocês construam, um escritório contábil de sucesso, que tenham muito sucesso na vida, na carreira, não só na parte financeira, mas em todos os aspectos da vida. Eu quero que você tenha equilíbrio em todos os aspectos da sua vida. E aí a galera chegando aqui, o José que eu já falei, a Gabá administradora, a Elizabeth, o Fontes, o Renato, o Fernando. O Fernando que é da minha equipe lá. A Belinha da Manhattan. Belinha que eu marquei já consultoria, a nossa mentoria. Opa, desculpa. A nossa mentoria individual para semana que vem, né, Belinha? Belinha que é do meu treinamento. Aliás, já vou dar um spoiler para vocês aqui, hein? Vai abrir uma outra turma esse mês, mais uma turma eu vou abrir na sexta-feira, hein? Na sexta-feira, vai ter uma surpresa aí. Sexta-feira e vai só até dia 30, tá bom? Mais uma turma do ECS entrando aí, beleza? Então vamos lá, hoje eu vou falar desse tema aqui, como identificar erros que impedem o crescimento do escritório contábil, né? Erros, né? Qual que é a importância desse tema, né? Porque os erros, eles vão acontecer, né? Em todas as áreas, independente do tamanho do seu escritório, os erros vão acontecer. E todos os erros impedem o crescimento do escritório, né? Desde um erro de processo, por exemplo, você tem a admissão de um funcionário sem estruturação. Então o funcionário entra e ele simplesmente é colocado lá para trabalhar já de cara, né? Já começa a trabalhar de imediato. Então isso é um erro muito grave, porque ele já começa sem saber a cultura da empresa, sem saber os valores, sem conhecer o dono, sem conhecer os líderes, e aí não sabe as regras do jogo, não entende nada de como que vai acontecer. Ele simplesmente cai de paraquedas, coloca lá ele para fazer, ele faz do jeito que ele acha que é certo, que até ele está com medo de pedir, perguntar como é que funciona, e aí a coisa vai acontecendo de uma forma desestruturada. Então isso já é um erro grave de processo, que eu estou dando um exemplo, de admissão, né? Mas existem vários erros, né? Erro de conferência, por exemplo. Um erro de conferência é muito grave, né? Quando você tem lá uma escrituração contábil, por exemplo, de uma empresa de lucro real presumido. Então, se você não tem uma conciliação consistente da conta de clientes a receber e de fornecedores a pagar, automaticamente você não tem a qualidade da contabilidade necessária. Quando você não tem as contas patrimoniais conciliadas, você sabe bem que o DRE está furado, né? Você não pode confiar no demonstrativo de resultado do exercício, que é a foto do mês ali, aquela foto do mês da lucratividade ou não do cliente, né? E vai mostrar ali como que a empresa ela realmente é. Então essa é a foto do momento. E essa foto eu só posso confiar se as contas patrimoniais estão consistentes. E aí, como que é feita a conciliação de clientes a receber e fornecedores? Eu vou contar uma história para vocês uma vez de uma funcionária que ela trabalhou comigo um tempo na área contábil. E aí, putz, ela vinha toda hora com dúvida na conciliação, toda hora ensinava conciliação simples, bancária, hein? Não era nem contas complexas, conciliação bancária. Pô, Vanderlei, não tô conseguindo fechar. Eu ia lá, putz, olhava conta por conta, isso já há uns 15 anos atrás, né? Quando eu ainda debruçava, eu fazia ainda papel de gerente, né?
Hoje já tenho 50 funcionários, hoje já não faço mais o papel de gestão, das equipes e treinamento interno da parte técnica, né? Mas naquela época eu fazia. E aí eu ensinava 1, 2, 3 vezes e nada, né? Eu continuava vindo com problema. Aí, putz, certa vez eu falei, cara, já te ensinei tantas vezes. Vamos lá, pô, começa a acertar, começa a prestar mais atenção. Já te ensinei o mesmo erro que você está cometendo 2, 3 vezes seguidas. Presta mais atenção, faz direito. Dei uma dura nela. Aí começou a vir certo. Começou a vir certo, começou a vir certo, começou a vir certo. Chegou um dia eu falei, caraca, né, meu? Tava tão errado, de repente começou a acertar todas. Fui lá olhar. Meu, não é que ela pegava o último dia do mês e fazia um lançamento de ajuste para bater o extrato bancário? Puta, que grave, né, meu? Para contabilidade é muito grave, é inadmissível. Me conta aí, faz um coraçãozinho aí se algum de vocês já aconteceu isso. Se vocês já pensaram até em fazer isso ou já tiveram alguém que fez isso no seu escritório. Faz um coraçãozinho aí, dá um coraçãozinho aí que eu quero ver se vocês já passaram por isso também. Em qualquer conta, não só na conta bancária, mas fala aí que eu quero ouvir. E aí, putz, tive que demitir, né, automaticamente, porque eu já tinha falado várias vezes e isso é uma coisa inadmissível, né, porque você está lesando o meu cliente, está gerando um risco muito grande para o meu cliente, não pode acontecer de jeito nenhum. Mas isso foi bom. Por quê? Porque é uma objeção muito comum, sabe? A pessoa lá, ela entender que aquele erro, ele é um erro do cliente, né? Um erro que acontece no teu escritório, é um erro do cliente. O cliente é muito exigente, o cliente é chato, o cliente é isso, o cliente é aquilo. Ou o erro do funcionário, né? A pessoa culpa o funcionário por erro, o mercado, né? O mercado contábil tá ruim, porque o mercado tá prostituído, porque o mercado tá isso, o mercado tá aquilo. Quantas vezes não ouço falar isso, né? Ou do CRC, porque o CRC, né, o órgão não faz nada para nos proteger, que o pessoal está prostituindo a profissão e está vendendo contabilidade de R$89. Então, essa é uma reclamação constante, né? E o que eu digo é o seguinte, o certo a se fazer é o seguinte, assuma a responsabilidade. Bate no peito e fala, eu sou o administrador dessa empresa, eu sou o dono desse escritório. E como dono, tudo é culpa minha. Tudo é culpa minha, escuta o que eu estou te falando. Não interessa se o cliente, se o seu funcionário não conciliou a conta bancária, como aconteceu comigo, a culpa é sua. Será que você fez o processo seletivo correto? Será que você selecionou corretamente? Se o seu teste técnico foi feito correto para você identificar se a pessoa tinha realmente um conhecimento de conciliação? Não é? Será que você acompanhou de forma correta os primeiros passos dessa pessoa? Será que tinha um tutor que ensinava o método de conciliação do seu escritório para ele? Então de quem é a culpa? É do funcionário que veio cru e você acreditou nele, você foi inocente e acreditou? Não importa que o funcionário às vezes é analista, é coordenador, ele pode saber fazer boa parte do serviço, mas a experiência técnica do seu escritório, a particularidade do seu escritório, como você quer que seja feito, você tem que ensinar, não pode distribuir. Você tem que ensinar, você que é dono do escritório, ou se você já tem uma equipe maior, os seus líderes têm que ensinar isso para o funcionário. Não adianta você achar, subentender, né, que ele sabe já fazer o método do seu jeito. Ele pode fazer até melhor do que você. E não tem problema nenhum você mudar o processo, você rever os seus parâmetros de organização. É muito bom, inclusive, que as pessoas te deem sugestões para que você possa aplicar. Porém, você não pode esperar que a maioria dos funcionários eles tenham a qualidade que você deseja, não é? Então, não vamos ser inocentes a ponto de acreditar nisso, não é verdade? Então, assuma a responsabilidade. Cada erro, um conserto. Cada erro, um conserto. Então nós precisamos encontrar, verificar e ter a certeza de que o erro é uma bênção. O erro é uma bênção. Cada erro que acontece, que vai impedir o crescimento do seu escritório, é uma bênção. Porque se você tiver em mente que cada erro você vai consertar na fonte, você em curto espaço de tempo vai avançar anos-luz de como era o seu escritório antigamente. Pode ter certeza disso. Então eu vou dar um exemplo aqui. Nesse exemplo que eu dei de admissão. Então, se você não tem processo de admissão, o funcionário entra e já começa a trabalhar direto,
ele já começa a trabalhar do jeito que ele conhece, do jeito que ele sabe, sem nenhum treinamento, sem nenhuma instrução, tá errado o processo. Beleza, você identificou que você contratou errado porque o funcionário não fez a conciliação da conta bancária, como eu dei o exemplo aqui. Beleza, olha que bênção, achei um erro no processo de admissão. Beleza, então o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar, vamos rever o processo de admissão, vamos fazer um teste técnico bem estruturado, vamos fazer uma entrevista melhor estruturada com perguntas mais específicas, nós vamos pedir referência desse funcionário com antigos escritórios que ele já trabalhou ou empresas que ele já trabalhou anteriormente, vamos fazer antecedentes criminais para ver se o cara não tem passagem na polícia, né? O que eventualmente alguns de vocês podem até contratar, eu não sou contra de contratar pessoas que têm antecedentes, porém, desde que você saiba a regra do jogo e que você seja transparente com a pessoa também, né? Bom, feito isso, você colocar as regras do jogo para ele, fazer uma bela de uma integração, colocando as regras do jogo, explicando direitinho como é que funciona a regra aqui, os horários, o salário, benefício, quando recebe, coloca um tutor, para que esse tutor faça a introdução desse funcionário para as outras pessoas, que ele apresente as outras pessoas para ele, leve a almoçar um dia ao restaurante, fale de novo das regras, esse tutor vai ficar 15 dias ali com a pessoa. Então tudo isso você pegou e amarrou o processo de admissão. Amarrando o processo de admissão, o que acontece? Você tem um nível de assertividade infinitamente maior. Você pode errar mesmo assim? Pode. Mesmo assim, o funcionário ainda pode errar, você pode perceber que você não contratou legal, que de repente você não tinha enxergado um aspecto emocional que essa pessoa tinha, que era explosiva, ou era temperamental, ou ela não recebe bem o feedback, algo que é mais difícil você detectar. Tem ferramentas que detectam, mas já é mais difícil mesmo, né? Coisas que você vai pegar no dia a dia. Mas, concorda comigo? Que o nível de assertividade aumenta, nossa, absurdamente. Quem concorda comigo, dá um coraçãozinho aí que eu quero ver. Rogério chegou aí, a Márcia, a Tânia, o Fontes também. O Tom Fontes falou, ajuste de reclassificação, martelo contábil, né, Fontes? Esse tal da marreta contábil aí, cara, tem que ser extinto, porque a gente não pode permitir nenhum tipo de ajuste. Isso é altamente ineficaz para a qualidade e para o crescimento dos nossos escritórios. Não é verdade? Então, pessoal, dá um coraçãozinho aí, não estou vendo o coraçãozinho de vocês aí, se vocês concordam com isso tudo que eu estou falando aí. Aí, estou vendo a Manhattan, a Belinha falando aí já. Legal, pessoal. Maravilha. Então, assumir a responsabilidade, né? Cada erro é uma bênção, para que a gente possa corrigir na fonte o problema. Em vez de reclamar do problema, verificar o que aconteceu antes. Então, qual que é a ação que geralmente eu tomo por um erro que acontece? Acontecem erros até hoje no meu escritório. É normal. Por mais que eu tenha um escritório autogerencial, um escritório bem desenvolvido, é normal que alguns erros ainda aconteçam. Eu vou dar um exemplo de um erro que aconteceu hoje. Uma funcionária minha mandou um e-mail para um cliente, só que ela escreveu um e-mail e foi mal interpretada. O e-mail deu a sensação de que ela estava sendo grossa, agressiva. E eu li o e-mail e realmente deu essa impressão. Mas a pessoa não teve essa intenção, ela não teve a menor intenção de fazer isso. Pronto, conversei com ela, ela pediu me desculpas, até chorou, ficou chateada, tal, não era a intenção dela, tal. Eu falei, cara, agora liga pro cliente, conversa com ele, explica e pede desculpa, né? Porque se você gerou essa interpretação, peça desculpas. E aí, o que cabe a uma funcionária dessa? Um treinamento de comunicação, um treinamento de controle emocional, de repente ela escreveu aquilo num momento que ela estava mais eufórica ou com mais correria, e aí acabou de repente escrevendo de um jeito que ela não revisou, não releu, né? Então tentar tirar um pouco do serviço dela para tentar ter mais calma no serviço, para poder fazer com um nível de assertividade muito maior. Então aí você consegue acertar o fluxo e corrigir na fonte esses problemas, entendeu? Então é isso. E de quem que é a culpa? A culpa é minha. Por quê? Se eu tivesse feito um treinamento periódico, já conhecendo a pessoa, porque eu já conheço a pessoa, já sei do perfil, já conheço direitinho, de repente teria evitado esse tipo de desgaste. Agora aconteceu, correr e corrigir. Não só para ela, mas para todas as pessoas, entendeu como é que funciona? Você faz treinamento de novo de comunicação, faz treinamento de novo de gestão, treinamento de novo de controle emocional.
E aí você vai automaticamente melhorando esse profissional, fazendo com que ele aumente a capacidade dele de evolução, né? Evolução pessoal e evolução profissional. Pessoal, lembrando que sempre que você tiver pergunta, pode fazer por aqui ou me manda lá no inbox, ali inbox no Instagram, tá? No direct do Instagram. É só entrar no Vanderlei Areias ali no Instagram, clicar em mensagem, me manda que eu pessoalmente te respondo, tá bom? Então, dicas finais para a gente finalizar. Tudo é sua responsabilidade. Você que é dono do escritório, você que é dona do escritório, é sua responsabilidade. Você quis ter um escritório. Você é a principal responsável pelo sucesso e pelo fracasso, pelos ônus e pelos bônus. Tudo é sua responsabilidade. Então vamos fazer certo, vamos fazer correto, vamos correr atrás desses erros, vamos corrigir na fonte e vamos fazer o seu escritório decolar. Porque quando vierem os bônus, os frutos serão seus e de toda a sua equipe, obviamente. Nada a gente constrói sozinho. Mas fique com isso. Toda a responsabilidade é sua. Com ela vem tudo. Vem os ônus, que são as responsabilidades, que é o CRC envolvido lá, que é os seus bens pessoais no risco do negócio. Porque nós, como empresários contábeis, nós temos os nossos bens pessoais envolvidos diante do novo Código Civil, 10.406, pode olhar lá. Então, essas responsabilidades e todo o risco do negócio é nosso. Agora, o bônus também, quando vier lucro, quando vier a tranquilidade, quando vier uma empresa autogerenciável, quando você estiver ali feliz e contente mesmo, realizado profissionalmente por ter construído algo que caminha sozinho, que é algo que promissor e dentro de um propósito muito bem definido, aí você vai ficar maravilhado e vai só nadar de braçada e colher os frutos desse sucesso, tá bom? Para isso, precisa trabalhar muito, precisa me ouvir muito. Quem não ouviu, ouça as lives, tá tudo lá no YouTube. Vai lá, tem mais. Hoje é a 106ª live que eu tô fazendo. 106 lives já. Assiste lá. E qualquer pergunta, entra lá no meu direct, que eu vou fazer questão de te ajudar. Tá bom? Boa noite, uma alegria estar aqui com vocês e até amanhã.